Fala, verdinhos, como é que vocês estão? Você sabe como escolher fruta sem precisar apertar? Como guardar elas do jeito certo? É sobre isso o vídeo de hoje, então fica comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, toca no sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo e já curte esse vídeo, assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante, ele chega para mais gente e mais pessoas vão saber escolher as frutas certas, guardar do jeito certo para parar de desperdiçar e parar de estragar a fruta que você deixa na feira porque apertou demais. Por que eu digo que você está estragando fruta na feira? Porque todo mundo tem o hábito, inclusive eu tinha esse hábito de chegar na feira ou no mercado e quando eu vou escolher uma fruta ou legume, apertar para ver se está bom. Você nunca aperta uma fruta para saber se ela está madura ou não, você não pode esmagar ela. Por quê? Sabe quando você compra uma laranja, por exemplo, e deixa ali uma laranja verde, deixa ali na tua fruteira, em cima da mesa, em algum lugar, e essa laranja nunca fica madura? Ela estraga, mas não fica madura? Isso acontece pelas fases de crescimento de uma planta. Existe um hormônio chamado etileno, que todas as plantas têm, mas algumas têm mais, outras têm menos. As que têm mais vão amadurecer mais rápido e as que têm menos vão demorar um pouco mais. Quando o produtor vai lá e colhe a planta muito cedo, não tem etileno suficiente nela, então ela não vai conseguir amadurecer fora do pé. O ponto certo para colher é quando elas estão verdes, mas não estão maduras ainda, porque assim tem o tempo do transporte, ela vai amadurecer só o suficiente, então tem que ter esse equilíbrio aí. Quando você aperta uma fruta na feira, você está quebrando as fibras dela. E o açúcar que está ali dentro vai ficar mais livre para as bactérias, para os fungos se multiplicarem. E com eles se multiplicando ali, a temperatura interna da fruta aumenta. E quando a temperatura sobe, o etileno é mais potente ainda. Então ele vai acelerar o amadurecimento. Então a fruta, quando você aperta, acaba estragando muito mais rápido. Então evita apertar qualquer fruta. Para saber se ela está boa, você vai precisar olhar, sentir o cheiro dela, ver se está com um aroma gostoso, se está com um aroma maduro. Eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo. Então eu vou começar aqui guardando as coisas que eu comprei hoje na feira. Enquanto eu vou guardando, eu vou explicando como eu seleciono cada um desses ingredientes. Primeiro eu vou começar aqui pelos legumes. Eu tenho essa caixa de madeira que eu uso para guardar as coisas que ficam fora da geladeira, os legumes principalmente. Essa sacola plástica é o que eu preciso usar na feira porque é o padrão de peso deles. Só que cada vez que eu volto para casa, eu tiro tudo da sacola e guardo ela para usar de novo da próxima vez que eu vou à feira. Então, o que eu vou guardar aqui de legume que fica fora da geladeira é a beterraba. Você tem também aquela beterraba com folhas. Se você escolheu a beterraba com folhas, você vai guardar inteirinha aqui, pode tirar o talo e guardar separado. A beterraba é uma planta que você vai colocar na tua mão e vai sentir se ela está firme. Se ela está no ponto certo, ela vai estar bem durinha. Não tem nenhum ponto, não vai ter manchas, não vai ter nenhum pontinho mole nela. Ela precisa estar bem firme. A mesma coisa para cenoura. Deixa eu pegar aqui. E nunca derruba nenhum vegetal no chão como eu derrubei a cebola. Isso acelera o processo de degradação. Aqui, a cenoura, a gente escolhe da mesma forma, só olhando para ela. Pode passar o dedo bem de leve, você vai perceber que ela fica bem firme. É isso. Ela tem que estar com o laranja vivo. Aqui nessa minha caixa também vão as batatas. A batata é acho que a coisa mais simples de você ver se está bom. Ela, aqui ó, tem alguns cortes nela que são marcas do transporte. Mas não pode ter nenhum corte profundo, nenhuma rachadura profunda. Não pode ter tantas manchas, tem que ser uma corzinha um pouco mais uniforme. Então, a batata, assim como a beterraba, como a cenoura, ela é muito rica em amido. E o que acontece se você guarda na geladeira? Quando você coloca amido na geladeira, ele vai ficar úmido. Isso acelera o processo de degradação do amido para se transformar em glicose, ou transforma o amido em açúcar. O que vai acontecer se você deixar na geladeira? A tua batata vai ficar mais doce e ela vai ficar muito dura. Então você vai acabar perdendo o ponto desse legume. Então é por isso que não é recomendado guardar na geladeira. Se você quiser, não tem problema, mas vai mudar completamente o sabor e a textura. Aí é uma escolha tua. A cebola eu também guardo fora. E como que eu escolho cebola?
E, gente, só para deixar claro, cada um tem a sua forma de escolher legumes, tá? É assim que eu faço para ver se tá bom ou não antes de pegar. Aqui, ó. Esse talinho, se a cebola tá muito seca, significa que ela ficou muito tempo parada, então ela já tá mais velhinha. Aqui, ó, tem essa casquinha que já é mais seca naturalmente, só que quando eu pego ela, ela é bem maleável. Ela ainda tá úmida, mas não tá um úmido de degradação, ela tá um úmido de fresco. Você pode saber se é úmido de apodrecimento ou úmido de fresco sentindo o cheiro dela. Tá com um aroma novo porque tá bom. Coloca aqui na caixinha. E a mesma regra vale para cebola roxa. Tem gente que não gosta de misturar cebola com batata, mas eu não vejo problema, tá? É claro que a umidade, assim, só um detalhe importante aqui. Lembra que ali no começo eu falei do etileno? Quando você aperta uma fruta, você meio que está aquecendo ela, isso favorece o processo de degradação porque acumula mais etileno ali. A mesma coisa acontece quando você mistura diferentes frutas em um recipiente. Quando eu misturo a batata e misturo a cebola, essas duas coisas contêm etileno, esses dois legumes contêm. Só que um deles pode ter mais do que o outro. E o etileno é um gás, e ele vai evaporando desses legumes. Então, o processo de apodrecimento de uma planta pode favorecer o processo da outra. Então, o processo de degradação de uma planta pode favorecer o processo da outra. É por isso que uma maçã podre estraga todo o cesto, porque a maçã é rica em etileno. Então, se tem uma estragada ali, ela vai exalar tanto etileno que vai conseguir estragar as outras. Também, nessa mesma caixa, eu vou colocar os pimentões. Eu tenho aqui o pimentão verde, o pimentão amarelo e o pimentão vermelho. Como escolher pimentão? Tem uma regra muito simples. Ele precisa estar lisinho, todos eles aqui ó, bem lisinhos, e com o mínimo de manchas de outra cor possível. Pouca gente sabe, ou muita gente sabe, não sei, eu tô tirando esse dado da minha cabeça. As pessoas ignoram o fato de que esses 3 pimentões são a mesma planta em estágios diferentes de maturação. O verde vira amarelo, que vira no final vermelho. Por isso que o vermelho é o mais doce deles. Então, eles estão em estágios diferentes de maturação, por isso que o verde é bem mais firme do que os outros dois. E por isso que um deles é mais doce que o outro. Quando uma fruta se desenvolve ali, vai amadurecendo, uma fruta ou legume vai amadurecendo, o que ela tem de amido vai virando açúcar, então ele vai adocicando. Então eu coloco aqui na minha caixinha e vai ficar fora também. Eu não vejo problema em misturar os legumes para guardar, porque isso aqui que eu comprei é para durar a semana. Então, por mais que tenha algum muito maduro, não vai fazer tanta diferença no final das contas. E perceba que está tudo muito bem espalhado, eu não tenho nada em cima de nada. A mesma regra de apertar o legume vale quando um legume aperta o outro. Se eu deixar tudo compactado aqui, vai acelerar o processo de degradação. Então essa caixa eu vou levar para minha cozinha e vou deixar em um local arejado para não acumular umidade. Se acumula umidade, também estraga mais rápido. Tem gente que gosta de comprar fruta mais madura, tem gente que gosta de comprar fruta um pouco mais verde. Eu sou das pessoas que gostam de comprar frutas um pouquinho mais verdes. Por quê? Vou falar o exemplo do abacaxi. O abacaxi é uma fruta que se você comprar no ponto de maturação certo, ou seja, quando ele está maduro, você tem uns 3 dias para consumir. Senão ele vai começar a soltar muito cheiro de acetona, de álcool, porque como tem muito açúcar, o processo de apodrecimento dele é muito acelerado e ele vai liberar etileno para estragar todo o resto. Então eu gosto de comprar um abacaxi um pouco mais verde. Perceba aqui ó, que tem um lado amarelo e um lado verde. Eu não uso a regra de puxar a coroa e sair fácil. Eu preciso segurar ela, conseguir segurar o abacaxi no ar. E se eu fizer uma força, ele sai. Mas eu preciso poder fazer essa força. Se ele sair fácil, pra mim já tá muito maduro. Se eu compro ele meio verde, meio maduro, eu ainda tenho um tempo para consumir. Não preciso consumir na hora que eu compro. E como eu vou pra feira uma vez por semana, então eu preciso que as frutas durem pelo menos 7 dias.
porque assim eu vou ter fruta para comer a semana toda. Assim eu escolho comprar frutas um pouquinho mais verdes. Então, para mim, o ponto do abacaxi, repetindo, é levantar. O ponto do abacaxi para mim é conseguir levantar ele, segurar um pouco, mas se eu fizer uma força de leve, sai. E abacaxi eu sempre gosto de guardar na geladeira. Porque também é outra coisa pessoal, eu gosto de um abacaxi mais ácido. Se você gosta dele mais doce, deixa amadurecer um pouco mais. Eu gosto dele um pouquinho mais ácido, então eu gosto dele mais verdinho mesmo. E eu vou apresentar para vocês um conceito muito bom que eu criei aqui em casa, que é o potinho dos cítricos. Eu gosto de guardar fruta cítrica junto. Não sei porquê, mas eu gosto. E frutas cítricas são mais gostosas geladas, para mim. Então, eu gosto de colocar esse pote na geladeira também. Então esse é mais um detalhe, eu gosto de comprar tudo no mesmo ponto de maturação. Se eu quero consumir tangerina todos os dias da semana, eu vou comprar ela um pouquinho mais verde. Se eu quero consumir ameixa, a ameixa amadurece muito rápido, eu compro, mas eu já consumo nos primeiros dias. Então, seguindo essa regra aí. Como eu já tinha limão em casa, eu comprei um limão um pouco mais verde. Verde no sentido de não maduro, né? Ele tá bem firminho, tá bem durinho. Então eu vou colocar ele mais pro fundo do meu pote. As minhas tangerinas também. Elas já estão no ponto que eu considero bom para consumir. Eu não lembro qual é o nome dessa aqui. Eu vou deixar aqui na descrição, se eu encontrar, se eu lembrar. Mas perceba que ela é amarelada na maior parte dela, mas ainda tem alguns pontos verdes. Para mim, esse é o ponto ideal. Então eu coloco aqui. Ela está um pouquinho mais firme também, então pode ir ali para o fundo. Esse é um pêssego que está maduro, no ponto ótimo para consumir. E esse é um que está um pouquinho mais verde, que eu vou deixar amadurecendo um pouco mais. A ameixa é uma fruta muito sensível, muito sensível. Aqui, ó, essa tá um pouco mais firme, perceba a diferença de cor também, é o mesmo tipo de ameixa. Essa aqui, ó, tá mais brilhante, já tá um pouco mais molinha, uma cor mais escura. Então, se você gosta dela madura, esse é o ponto certo. Se gosta dela um pouco mais cítrica, esse aqui. E perceba que até agora, em momento nenhum, eu apertei em nada. E junto, como dessa vez eu vou deixar fora da geladeira, eu já vou colocar uma pera, que eu escolho da mesma forma que maçã. E, gente, é normal ter um pouquinho de mancha aqui do transporte, de várias questões. Mas assim, ó, na maior parte ela tem que estar lisinha, de uma cor uniforme, assim como a maçã. E o abacate, quando você pega ele na mão, você já consegue sentir a textura. Se ela tá muito mole, não pega, já passou do ponto, já tá estragando. Se ele tá muito duro, você pode levar para casa, mas daí deixa fora da geladeira amadurecendo. O meu tá um pouco verde, mais para maduro. Então eu vou deixar aqui, eu já vou usar ele hoje mesmo. E o maracujá, assim como o abacaxi, eu gosto de escolher ele com a maior parte amarelado, mas algumas manchas ainda verdes. Porém, ele precisa estar enrugado. O maracujá, quando está bem enrugadinho, ele tem uma polpa um pouco mais consistente. E eu gosto de escolher assim, porque daí dá um pouco mais de tempo para ele amadurecer em casa. Daí eu consigo escolher o ponto que eu quero consumir. Na verdade ficou muito cheio o pote, então eu não vou guardar junto. Se quiser esses aqui eu vou guardar separado. Mas assim, né, gente, no verão ninguém merece comer fruta quente, então eu tenho algumas coisas que eu deixo na geladeira assim. Vou pegar aqui meus potinhos, a gaveta da geladeira, e fruta e legume você sempre guarda na parte mais quente da geladeira, ou a menos fria. Porque assim você vai evitar que o frio em excesso acelere o apodrecimento. Quando fica muito frio, acontece a mesma coisa que você apertar. As fibras começam a se degradar ali, então precisa ser um frio um pouco mais brando. Na geladeira, nos meus potinhos, eu vou colocar algumas ameixas para eu consumir ela geladinha, um pêssego, uma tangerina, e é isso. Eu só coloco na geladeira aquilo que eu quero consumir geladinho. Quando acabar, eu coloco mais.
Aqui na gaveta das frutas eu também coloco o pepino e a abobrinha, que são dois legumes riquíssimos em água. Alimentos, quando tem muita água na composição, também costumam estragar um pouco mais rápido, então é bom você deixar na geladeira. Mas também não pode deixar muito tempo, porque a água começa a se acumular dentro desse legume, ali dentro da geladeira, e ele vai começar a ficar molinho já nos primeiros dias. Então, você pode guardar tanto fora da geladeira quanto dentro. Eu prefiro guardar dentro da geladeira, mas de qualquer maneira precisam ser consumidos um pouco mais rápido pela quantidade excessiva de água. A manga. Eu gosto de pegar a manga bem madurinha, porque manga em geral, manga demora para amadurecer, demora muito para amadurecer uma manga. Então, ela eu pego quando está numa cor mais uniforme, mais vermelhinha. E vai para a geladeira. E vai para a geladeira, porque ela já está madura. Tomate é uma polêmica se você guarda na geladeira ou fora dela. Quando ele está verde, você pode deixar fora da geladeira para amadurecer. Quanto mais maduro está o tomate, mais doce ele fica. Quanto mais verde, mais ácido. E tomate, eu compro ele mais maduro mesmo, porque eu gosto de pegar essas coisas e já preparar tudo para a semana. Então aqui eu vou pegar o meu tomate, que já está mais madurinho, ele está todo vermelhinho, uma cor uniforme, ele está brilhando, tomate italiano, e vou guardar na geladeira. E a última coisa que eu peguei na feira foi uva. Em momento nenhum eu higienizei essas frutas. Eu passei um paninho nelas e só. Não coloquei cloro, não coloquei nada disso, porque o cloro também pode acelerar o processo de maturação. Esses ingredientes eu vou higienizar corretamente com uma solução de cloro no momento que eu for usar. Só no momento que for usar. Tem poucas coisas que eu gosto de já lavar antes mesmo de guardar, que é o caso da uva, do morango, do brócolis. Essas coisas eu lavo, higienizo com cloro antes de guardar. Porque são alimentos que têm muitas voltinhas, pode ter, por exemplo, uma aranha aqui no meio. Eu já encontrei muita aranha no meio de um cacho de uva. Então você precisa fazer essa higienização por essa questão, por ser muito mais minucioso. Aqui o tomate, você consegue ver se tem algum bichinho aqui. Mas eu sei, o problema não é o bichinho, o problema são as bactérias. O que realmente causa problemas de saúde são as bactérias. Porque se você vê um bichinho, você não vai comer. É natural, se você vê um alimento podre, você não vai comer esse alimento. Só que o problema estão nesses alimentos aqui que parecem perfeitinhos, que parecem saudáveis, bonitos, porque daí você ignora que pode ter uma bactéria contaminante aqui. Então, é por isso que essas coisas maiores que eu consigo ver, eu guardo assim mesmo, só tiro o excesso de sujeira se tiver. Na batata é comum ter um restinho de terra, alguma coisa, daí você vai dar uma esfregadinha para guardar. Mas a higienização com o hipoclorito eu só faço na hora que vou usar. E, gente, só para deixar claro, vinagre não limpa nada de bactéria, pode até tirar esses contaminantes que são animaizinhos, como larvas, formigas, mas bactéria ele não mata. Precisa ser hipoclorito, e não é a água sanitária que você usa para limpar o banheiro, por exemplo. Exceto se o rótulo falar expressamente que você pode usar em alimentos e dizer a quantidade. No meu caso, era 10 ml de hipoclorito de sódio para 1 litro de água. Qualquer resquício de água, de cloro, pode acelerar o processo de degradação. Então, depois que deu os 15 minutos, você vai passar uma água corrente para tirar todo esse cloro aqui da fruta e vai secar muito bem. Usando um pano você vai secar. Não deixa nada de água, que só acelera o processo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a conhecerem um pouquinho melhor sobre como escolher frutas, sobre como guardar do jeito certo. Não do jeito certo, mas de uma forma um pouco mais adequada. Porém, o jeito certo depende do tempo que você vai levar para consumir aquela fruta, a forma como você vai preparar, vários detalhes. Eu, por exemplo, comprei morango e já vou descascar ele, tirar o talinho no caso, e vou congelar para fazer um sorvete.
Normalmente eu não faria isso, então depende, tá? Você vai guardar de acordo com o teu uso. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau!